Então fala aí dos perfis pra gente, Kendi. Eu sou analista comportamental também, gente, mas eu tenho só o título, eu não atuo. Eu não atuo. Então, professor aqui é o Kendi. Conta aí pra gente, Kendi, dos perfis. Fala com a gente aí se Vamos isso é lá. balela, se isso não existe, de onde que isso veio. Conta aí pra gente. Vamos lá. Eu tenho duas formações na área de perfil comportamental com duas ferramentas distintas, elas são bem aproximadas. Eu vou falar aqui agora do DISC, que está dentro do Skill Assessment. E o DISC, pessoal, já as quatro letras, né? É o dominante, o influente, o estável e o conforme. Eu vou dar um preâmbulo aqui, vou falar resumidamente de cada perfil, só para a gente introduzir, porque vai ficar mais fácil depois para a gente associar cada perfil à descrição. O dominante é aquela pessoa bem focada em resultado. É aquela pessoa que quer tudo para ontem, é aquela pessoa que gosta de estar no comando, ela gosta de dar uma ordem, é uma pessoa que ela funciona muito bem sob pressão. Você quer estimular um dominante? Você dá um desafio para ele. Você fala com ele assim: duvido que você vai fazer isso. Pôs gasolina no dominante. Então, o dominante é aquela pessoa que responde bem dessa forma. Quando o nível de dominância é muito alto, essa pessoa ela tem uma fama de ser um pouco ríspida, grosseira às vezes, mandona demais. Isso, o dominante, muito alto, muito extremo. O influente é aquela pessoa. Só um minutinho, Kendi. Vocês viram, né, gente, que ele vai falar características dos 4 perfis. Vocês vão olhando aí qual que vocês são. Mas eu queria também que vocês adivinhassem o meu perfil. Porque quem tá aqui me acompanha, né, diariamente. Tem seguidoras aqui que estão comigo há anos. Então, assim, eu queria depois que vocês tentassem aí adivinhar qual que é o meu perfil, né, Kendi? Porque a gente não é refém de perfil, não é assim? E no De final eles jeito. vão ver, né? Então continua. Quem fala aí do influente. Vamos lá. O influente, pessoal, é aquela pessoa mais descolada no sentido de se relacionar com pessoas. O influente é muito focado em pessoas, muito focado em se relacionar, ele é mais informal na comunicação, ele é aquela pessoa mais piadista, é brincalhão, ele olha o todo, ele não é muito preso a detalhes. O influente é aquela pessoa que chega num lugar sozinha e com 10 minutos ela tem 5 melhores amigos de infância. Ele enturma fácil, eu falo que o influente ele não chega, ele estreia, sabe? Ele gosta de ser visto, ele gosta de ser o centro das atenções. Quando esse fator de influência ele é muito elevado, a pessoa leva uma fama de um pouco sem noção, sabe? De Exato. brincalhona ao excesso, né? É aquele que a gente fala assim, nossa, não precisava ter nada, né? Só ter noção já tava bom. É, tipo isso. Então esse é o influente. O estável é aquela pessoa mais calma, mais tranquila, mais paciente, mais empática. Ela tem um olhar mais empático, também é focada em pessoas, só que ela tem um ritmo mais dela. O estável é aquela pessoa que, quando o nível de estabilidade é muito alto, ela tem uma forma de ser lento. É aquela pessoa que leva em consideração muito a opinião do outro, o que o outro vai pensar. Então ele é bem, bem tranquilo assim, no seu conduzir, na sua fala, no seu relacionamento. O estável, quando vai te perguntar alguma coisa no WhatsApp, ele te pergunta assim, ó, aqui, não estou te incomodando não, né? Esse é o estável. O dominante, ele já chega e fala o que ele quer, né? O Não estável, dá ele nem bom dia, pergunta né? assim, na mal, mal, bom dia. Perder tempo com bom dia pra quê, gente? Vamos direto ao ponto. E o estável não. O estável, ele preocupa mais com o que o outro vai pensar, ele é mais empático, ele tem um olhar mais empático para o outro. Quando é muito alto, tem essa fama aí de lento, de lerdo, de devagar, né? O conforme, ele é aquela pessoa muito metódica, aquela pessoa muito presa a detalhes, muito presa a método, muito presa a minúcias. O conforme, se você dá um trabalho para ele, uma missão para ele vai fazer todas as análises, os números, o que pode dar errado, o que não pode, e ele vai te dar todo um parecer técnico da coisa, sabe? E quando é muito alto, ele tem uma fama de ser muito, muito pessimista. Porque como ele analisa demais, ele analisa todas as possibilidades, ele acaba, quando você apresenta alguma coisa para ele, ele já analisou, ele vai te falar onde é que pode dar errado. Então ele tem uma fama de ser pessimista, ele tem uma fama de apontar erros. Mas não entenda que ele não faz por mal, não é uma questão de ser pessimista, é porque ele já viu o que vai dar errado.
Então, imagina, um influente virar e falar assim, vamos fazer isso porque vai dar tudo certo. E o conforme fala assim, não, não vai dar certo por isso, por isso, por isso. Então, esse é o perfil. Alguém perguntou aqui, Carla, nos comentários, se é possível ter mais de um. É sim possível. É possível você se identificar em mais de um desses perfis. Você vai se identificar aí com um ou três mais acentuados, vamos dizer assim. Mas a maioria das pessoas se fica ali em dois perfis predominantes, né? Igual o meu perfil é estável e influente. Então eu sou aquela pessoa mais tranquila, mais calma, mas olha que legal, a Carla perguntou, né, para a gente adivinhar o perfil dela. Não sei se a Carla vai lembrar. Quando eu estava ministrando um curso de oradores e palestrantes, a Carla estava na turma, e a Aham. turma começou a me perguntar, quando eu falei de perfil, a turma começou a perguntar qual que era o meu perfil. E foi tão interessante porque ninguém na turma falou que eu era estável. Não parece. Ninguém Eu achava falou que que era eu era dominante. estável. Muitas pessoas me acham dominante, às vezes influente, mas essa questão e é aí que está a palavra-chave. Quando a gente fala de perfil comportamental, Carla, é flexibilidade. Então, quando as pessoas me perguntam assim, qual que é seu perfil? Eu falo, meu perfil é DISC. Eu sou aquilo que eu preciso ser em cada situação, com muita leveza e com muita tranquilidade, sabendo que eu preciso me comportar daquela forma em determinada situação e está tudo bem, está tudo certo. Gente, eu falo que quando a gente passa a entender de perfil, Carlinhos, é muito interessante porque imagina numa casa, vamos trazer agora para o contexto familiar. Eu aqui em casa, eu estou casado com a minha esposa há 17 anos, a gente tem 3 lindos filhos de todas as idades, 14, 13 e 2 anos. E é muito interessante porque quando a gente está dentro de casa, sem entender de perfil comportamental, eu falo que é como se fosse um americano conversando com um alemão, um japonês e um árabe, cada um na sua língua. Ou seja, os atritos eles acontecem muitas vezes por causa da falha de comunicação. Porque cada um quer falar no seu idioma, cada um quer falar no seu jeito. Com perfil comportamental é bem assim. É muito parecido com isso. Por quê? Vamos lá, vamos cruzar os perfis agora. Ó. O dominante ele quer tudo para ontem. Ele quer tudo do jeito dele. Dele tem que ter resultado, resultado, resultado. Ele não está nem aí para as outras pessoas, ele quer saber do resultado. O estável, ele é o contrário, ele quer saber das pessoas, ele se tiver que atrasar uma tarefa para ele dar suporte emocional para alguém, ele vai fazer isso. Ele tem o tempo dele de fazer as coisas. Agora imagina um estável convivendo com um dominante. O dominante vai passar igual um rolo compressor em cima desse estável. Então, olha que interessante. Eu estava conversando hoje com um amigo meu, hoje à tarde, e ele me contando da filhinha dele, de 5 meses, e ele falando que alguns parentes estão falando assim, nossa, ela é tão brava, nossa, ela é tão brava, ela é nervosa. Eu falei assim, você já parou para pensar que sua filha pode ser dominante? Só isso. Só que num bebê, numa criança, ela não tem esse filtro de flexibilizar. Ela extravasa, a criança extravasa. Então, cabe a nós, adultos, entendendo desse conteúdo, entender que a criança não faz aquilo para desafiar o pai, como muita gente às vezes fala. Ah, tá fazendo isso para me desafiar. Não é desafiar. É porque a criança não tem esse filtro de meu perfil dominante, mas eu não posso magoar as pessoas. Nem Não, a ela quer gente para tem. ontem. Muitos Exato. adultos não têm filtro, né? Exatamente, exatamente. Mas quando a gente passa a entender, quando a gente passa a entender de perfil, a gente meio que vira um poliglota comportamental, porque eu sou aquilo que a situação me pede. Mas quando eu não entendo de perfil, eu fico me adaptando de uma forma muito agressiva para mim mesmo. Então, assim, eu sou E machuca estável. as pessoas, né? Muitas vezes a gente machuca as pessoas. Não, e se machuca, porque você vai ter que ser uma coisa que você não é naturalmente, sem perceber que você está fazendo aquilo, e você não usa estratégias para fazer aquilo. Então eu não sou estável. Se eu estou num lugar que preciso de resultado rápido, que precisa trabalhar sob pressão, antes isso me incomodava demais. Porque eu ficava assim, sabe, a pressão me incomoda. Hoje, se eu percebo que eu preciso trabalhar sob pressão, eu tenho minhas estratégias para me adaptar a isso. Eu peço um prazo um pouco maior, eu já esquematizo o meu tempo para ver como é que eu vou fazer isso para minimizar o efeito da pressão. Ou seja, porque eu tenho esse entendimento, eu uso estratégias. Com os nossos filhos é a mesma coisa.
Mesma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui de casa. Ó. A minha filha de 13 anos, ela é estável. E mesmo eu sendo estável, igual a Carla falou, eu achava que você era dominante. Eu adapto bem no dominante. Eu respondo bem no dominante, apesar de não ser meu perfil natural. E às vezes, acordando de manhã para levá-los à escola, eu ficava pressionando muito, porque a gente tinha um horário para sair. E o estável, ele é muito focado em horário, no sentido de não se atrasar. Mas a minha filha, ela demorava um pouco mais para se arrumar, para tomar café. E eu sempre pressionava, vamos, tô atrasado, atrasado. E sempre gerava um estresse, sempre gerava um estresse. E aí, quando eu comecei a entender de perfil comportamental, estudar e aprofundar, eu falei, cara, eu estou fazendo tudo errado, eu estou pressionando a minha filha, ela é estável e vai gerar estresse. O que eu passei a fazer? Eu coloquei o celular para despertar 10, 15 minutos mais cedo. Aí, minha filha, você pode ir no ritmo que você quiser, você pode ir tranquila, que eu sei que vai dar tempo. Então, Pronto. a gente usa estratégias de acordo com o perfil de cada filho. Gente, isso é fantástico. Porque eu vou conversar com o meu filho de uma forma que faça sentido para ele. Ó, Isso é aqui em magnífico. casa, o pessoal que está assistindo a live, eles conhecem bem meus filhos, né? Então, assim, para mim é muito claro o perfil comportamental deles, pelo menos, porque com criança a gente é no chute, né? A gente fica achando, porque existe uma ferramenta, gente. Existe uma ferramenta para analisar seu perfil, né? O Kind faz essa ferramenta. Eu fiz a ferramenta, eu respondi todas as perguntas, então eu sei qual que é meu perfil comportamental. No caso da criança, não tem como ela responder, então a gente acha, né? Então, assim, o pessoal aqui deve saber, deve ter percebido que o Edu, meu mais velho, ele é todo influente. Ele só quer saber de fazer amizade. Gente, agora na quarentena, esse menino fica aqui na janela, dando tchau pros outros na rua. Porque ele não aguenta não conversar. Ele conversa, ele faz amizade, entendeu? Todo influente. Aí chega o segundo filho. Eu tenho uma sensação de que ele é dominante. Totalmente diferente, entendeu? Ele não aceita você colocar ele na pia, levantar ele na pia para você lavar a mão dele. Ele quer escalar a pia sozinho, entende? Então, assim, a autonomia é uma característica da criança? É, todas as crianças querem autonomia e tal. Mas um dominante, ele quer muito mais. Entende? Então a gente vê isso nos nossos filhos, e é igual você falou, Kim, a gente passa a olhar eles com mais amor, com mais respeito. Ah, então ele é assim, ele não aguenta, ele vê as pessoas na rua e ele quer conversar com todo mundo, no elevador e tal. Ah, então é porque ele é influente. E isso nos ajuda até quando né, na adolescência, quando vai fazer um vestibular, até de saber quais profissões inclinar, encaminhar, né, aquele adolescente, porque você vai vendo, esse aqui é mais do perfil de falar, esse aqui já é conforme, é do perfil de mexer com computador, né, de tabela, de planilha. E aí, gente, eu queria falar com vocês uma coisa sobre o meu perfil, eu queria falar o que aconteceu comigo nesses últimos tempos, porque o Kim falou, a gente, cada um de nós